Seiya de Pégaso certamente foi um dos personagens mais injustiçados na saga Next Dimension de Cavaleiros do Zodíaco. A esperança é que Seiya acordaria para fazer a diferença nessa história, iniciando assim uma guerra contra os deuses do Olimpo. Isso certamente quase aconteceu, ou melhor, isso ainda pode acontecer. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades, novidades e teorias sobre o Cavaleiro Seiya de Pégaso. Gostaram do tema? Então vamos bater a meta de 1000 gosteis nesse vídeo. Estou contando com vocês. E sem mais delongas, bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Curiosidade número 1. Como Seiya de Pégaso acordou? Pois bem, meus amigos, vamos começar esse vídeo atualizando a galera que não acompanha o mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Sabemos que por 18 anos o mangá Next Dimension esteve em publicação, e nessa história Seiya havia perdido seus sentidos após ser perfurado pela espada de Hades. A maldição da espada de Hades avançava lentamente até o coração do Seiya. Athena tentou de tudo para fazê-lo voltar ao normal, porém ela não conseguiu. A única solução encontrada pela deusa foi pedir a ajuda de Cronos. Ao voltar no tempo, Athena e os Cavaleiros de Bronze enfrentam vários desafios, sendo o principal deles os Cavaleiros de Ouro do século XVIII e o temível 13º Cavaleiro Dourado, que voltou dos mortos. Porém, no final entendemos que Athena realmente conseguiu cumprir seu objetivo de destruir a espada maligna de Hades. Ao se sacrificar no passado, Saori Kido consegue ativar a pulseira de flores dela e dos Cavaleiros de Bronze. Essa pulseira cria uma saída para o futuro e também se torna uma corrente capaz de destruir a espada de Hades, mas isso só foi possível porque a Athena do passado também tinha criado uma pulseira de flores para ela mesma, Tema e Alone. Nessa ocasião, Alone estava possuído por Hades e acabou perfurando o Tema com a espada amaldiçoada. A pulseira de flores se manifesta e contém o avanço da espada. Ao se unir com a pulseira da Athena do futuro, a corrente de flores da Athena do passado fica ainda mais poderosa, sendo capaz de destruir a espada de Hades. Isso acontece porque as duas Atenas juntaram suas forças, e com isso a maldição some do peito de Seiya no futuro, e ele finalmente volta ao normal. Curiosidade número 2. Como Seiya chegou até o templo de Artemis? Seiya de Pégaso volta ao normal, e enquanto isso seus amigos estão sendo julgados por Artemis no Olimpo. Marinha e China contam a verdade para o Pégaso, falando que Athena e os outros foram até o Monte Olimpo. Sendo assim, Seiya também vai até lá. Ele acaba chegando no momento em que Apolo queria aplicar sua punição. Athena deveria abandonar a Terra e prestar serviços ao Olimpo durante 3.000 anos. E os Cavaleiros de Bronze deveriam ser condenados à morte. Saori não concorda com essas palavras. Seiya invade o Templo da Lua. As satélites e Calisto não conseguem detê-lo, e mesmo sem armadura, ele invade aquele lugar. Mas o Cavaleiro de Pégaso acaba sendo detido por um dos anjos servos de Apolo. Curiosidade número 3. Porque Seiya de Pégaso foi derrotado facilmente por um anjo? Sabemos que nessa saga, os Cavaleiros de Bronze foram completamente enfraquecidos pelo autor. Masami Kurumada, no decorrer da história, tirou o protagonismo que os Cavaleiros de Bronze desenvolveram. Eles não conseguiam derrotar a maioria das ameaças, e os poderes que evoluíram nas sagas anteriores, como por exemplo as armaduras divinas, nem sequer despertaram. Sendo assim, sabemos que o autor Masami Kurumada cometeu vários erros nessa saga, e colocou os Cavaleiros de Bronze em um nível muito baixo de poder, sendo algo que simplesmente não deveria acontecer. Seiya de Pégaso era a grande esperança para todos os fãs. Ao acordar, acreditávamos que ele iria resolver os problemas, que iria lutar contra os deuses para salvar seus amigos. Isso realmente acontece. Seiya enfrenta os deuses, mas é completamente humilhado no processo. O Cavaleiro de Pégaso permaneceu em coma durante todo esse tempo e agora retorna como um guerreiro fraco e patético. Muitos podem dizer que isso não é justo, afinal ele estava lutando contra um anjo celestial, mas devemos lembrar de que no início da história de Next Dimension, Yoga também lutou contra um anjo, sendo esse Toma de Anjo do Sono. Na ocasião de seu primeiro confronto, Yoga também não estava vestindo sua armadura, e mesmo assim, o Cavaleiro de Gelo demonstrou um grande poder de combate. Toma é um anjo da cavalaria de Apolo, ele está no mesmo nível dos outros três, por isso não temos uma desculpa do porquê Seiya perderia tão facilmente nesse momento, a não ser que ele esteja com seu cosmo enfraquecido.
Curiosidade número 4, o cosmo de Seiya se apagou. Sabemos que a maldição de Hades estava prestes a perfurar o coração do Seiya na saga Next Dimension, porém em outras obras oficiais, como por exemplo o filme Prólogo do Céu e o mangá Episódio G, a maldição de Hades é abordada de uma forma diferente. Nessas histórias, Seiya de Pégaso tinha uma imensa dificuldade em queimar o seu cosmo, devido à maldição de Hades que estava em seu peito. Então podemos teorizar que Seiya, no momento em que enfrentou Apolo e seus anjos no mangá, estaria com seu cosmo enfraquecido. Isso porque o Cavaleiro de Bronze teria acabado de se livrar daquela maldição. Seu corpo ainda estaria debilitado e Seiya teria que treinar novamente seu poder e cosmo para chegar ao ápice de sua força. Essa pode ser uma explicação do porquê Seiya não conseguiu fazer nada, além de ser humilhado no Templo da Lua. Curiosidade número 5, como Seiya teve suas memórias apagadas. Após invadir o Templo da Lua no último capítulo da saga Next Dimension, Seiya é repreendido por Apolo. O Deus Sol é um homem gigantesco que possui grande força e uma armadura tão dourada quanto o próprio Sol. Seiya tentou trocar a sua vida para salvar a vida de Atena e seus amigos, mas Apolo nega esse pedido. Ele quase arranca a cabeça do Pégaso com seu cetro, porém o Cavaleiro de Pégaso é salvo por Atena, que pede ao seu irmão Apolo que poupe o santuário e os cavaleiros. Em troca, ela deixaria de ser uma deusa e seria rebaixada a um simples humano. Com isso, Atena teria apenas mais algumas décadas de vida. Apolo aceita isso e, utilizando o poder de seu cetro, ele apaga as memórias de todos os cavaleiros ali presentes e também as memórias de Atena. Curiosidade número 6, o encontro de Seiya e Saori. Algum tempo se passa após todos perderem suas memórias, mas algo inesperado acontece. Saori chega até a Grécia. Ela estava em algumas ruínas próximas do santuário. Shun passa por ali com uma carroça. Ele se tornou um floricultor. E o mais surpreendente é que Seiya também chega até aquele lugar. Nenhum deles se conhecem, mas nesse momento o testamento de Aioros é teleportado para uma parede naquelas ruínas. Isso chama a atenção de Atena e Shun, porém Seiya passa pela garota sem dizer uma palavra. Saori reconhece aquele homem e no fim acaba deixando a entender que ela se lembra do Seiya. Com isso, a antiga deusa da guerra começa a chorar, sendo esse um final que lembra bastante o do filme Prólogo do Céu. Curiosidade número 7, Masami Kurumada copiou o filme Prólogo do Céu. Prólogo do Céu é o início de um projeto de Cavaleiros do Zodíaco, que seria uma trilogia de filmes. Esses 3 filmes seriam o equivalente a 3 partes da saga final de Cavaleiros, sendo assim que terminaria a história. Porém, o primeiro filme, sendo esse o Prólogo do Céu, não foi tão bem quanto Kurumada imaginou que seria. Ele diz que suas ideias foram descartadas pelo diretor e por isso cancelou o projeto. Sendo assim, anos depois o autor começou a saga Next Dimension. Então nessa saga do mangá, ele acabou reutilizando diversas ideias e personagens que estavam no filme lançado anteriormente. E como a saga Next Dimension terminou baseada no final de Prólogo do Céu, podemos entender que a história de Cavaleiros do Zodíaco ainda teriam mais 2 partes. Essas 3 partes foram reveladas por Kurumada há muitos anos atrás em uma entrevista. A segunda parte seria a batalha contra Zeus, onde o cavaleiro recuperaria suas memórias. E a última saga seria a batalha contra Cronos, que seria o verdadeiro vilão de toda a história. Vocês gostariam de ver essas 2 sagas acontecendo no mangá? Comente aí para eu saber. E vamos para a curiosidade número 8, como Seiya irá recuperar suas memórias. Meus amigos, agora seria bem difícil de dizer como Seiya recuperaria suas memórias perdidas. Sabemos que ele continua procurando por sua irmã, então aparentemente apenas suas memórias com relação aos cavaleiros e seus amigos foram apagadas. Seiya ainda se lembra de que sua irmã está perdida, e tudo indica que ele está viajando o mundo atrás dela. Porém, o inusitado é que o Cavaleiro de Bronze chega até a Grécia, mais precisamente aos arredores do santuário. E isso é algo bem semelhante com a história desenvolvida pelo canal Hakuren, onde temos a história Prelúdio de Pégaso, que seria uma continuação de Prólogo do Céu. Nessa história, Seiya foi atraído até o santuário devido a uma carta de Kiki, que seria o novo grande mestre daquele lugar. Seiya foi até lá justamente para tentar reencontrar Seika. Será que Kurumada irá reutilizar essa ideia criada por fãs, colocando Kiki agora como um homem adulto que é responsável pelo santuário? Sabemos que Kiki não apareceu na saga Next Dimension, então seria fácil dizer que se passaram alguns anos e agora o garoto cresceu e se tornou o grande mestre. Na próxima saga,
deveremos saber o que aconteceu para que Saori, Shun e Seiya se encontrem no mesmo lugar, mesmo estando sem memórias. Realmente esse é um grande mistério que precisa ser resolvido. Curiosidade número 9, como Seiya irá despertar a sua armadura. Após passar uma saga inteira sem lutar e vestir sua sagrada armadura, esperamos que o Pégaso tenha seu momento de glória na nova saga. A saga de Zeus é uma história esperada por todos os fãs, sendo essa talvez a história mais aclamada dentre todas criadas por Masami Kurumada. Ano passado, o autor acabou fazendo algumas promessas com relação a essa saga. Ele lançou uma imagem incrível onde Seiya estaria com sua armadura de Pégaso subindo as escadarias do Olimpo. Seu objetivo seria chegar até o templo de Zeus, mas antes deveria passar por Ártemis e Apolo. Com isso, acredito que a armadura de bronze de Pégaso precisaria passar primeiramente por uma restauração. Sabemos que quando restauradas, as armaduras se tornam mais fortes e resistentes. E talvez Kiki poderia restaurar a armadura de Seiya para que assim o Pégaso consiga lutar contra seus novos inimigos olímpicos. Acredito também que uma nova versão da armadura de Pégaso seria muito bem-vinda. Afinal, está todo mundo cansado da versão utilizada na saga de Hades. Até então, essa versão também foi a mesma mostrada no mangá de Next Dimension, e por isso acredito que Kurumada precisa criar novamente uma evolução para essas vestimentas. Mas e você concorda comigo? Comente aí para eu saber. Curiosidade número 10. Qual o melhor final, Prólogo do Céu ou Next Dimension? Mostrando essas duas obras como uma perspectiva diferente da mesma história, acredito que Prólogo do Céu tem pontos muito fortes para contribuir, começando pelos épicos diálogos entre os personagens. Não tem uma conversa sequer nessa história que poderia ser excluída. Isso porque cada diálogo e conversa nesse filme tem o poder de transmitir uma mensagem, um sentimento ou então um objetivo. Prólogo do Céu revela muito mais sobre os sentimentos dos Cavaleiros de Bronze do que muitas outras adaptações já feitas. Apesar disso, temos pequenos erros, como por exemplo, não mostrarem a batalha completa de Shiryu e Yoga contra Odisseu desde o início. Next Dimension também tem muitos momentos incríveis, porém peca em não aproveitar ao máximo os personagens que são protagonistas. E ao meu ver, o fim de Next Dimension acaba sendo mais agradável do que o de Prólogo do Céu. Estou falando apenas da cena onde Seiya e Saori se reencontram sem memórias. Em Next Dimension, podemos ver que existe uma continuação da história após esse encontro, mas em Prólogo do Céu fica tudo muito vago, deixando os fãs sem muitas explicações. Mas e vocês, o que acharam desse vídeo? Comente aí, é claro. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.